Um oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, laminados, pisos vinílicos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais Clínica Soul. A Rádio Planeta Guarani entra novamente ao vivo. Seja muito bem-vindo. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos, mais um show de transmissão. Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Marcos Ortiz, você já sabe, né? Estamos ao vivo nesse momento na Rádio Web Planeta Guarani, pelo YouTube, também pelo portal Rádiosnet. Vamos falar de Guarani, vamos falar do Bugre, que vive um fim de semana intenso, né? O fim de semana de aniversário do Guarani, chegou o aniversário de 112 anos do Guarani. Uma data muito especial pra gente, e não por isso, não à toa, né? A gente gostaria de ter uma data festiva, a gente gostaria de estar podendo aqui só comemorar, só fazer festa, só dar parabéns, só bater palmas para o nosso querido Guarani, mas infelizmente não é isso que nós temos, né? Nós estamos vivendo incertezas e mais incertezas, estamos vivendo problemas e mais problemas. O Guarani, há praticamente 2 semanas da sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, ainda sem um elenco definido, ainda sem um time titular definido, faltando vários e vários jogadores aí para terminarmos a montagem do elenco, faltando jogadores de qualidade, enfim, nós temos problemas, né? Problemas é o que nós mais temos aí nesse aniversário do Guarani. E eu quero começar o programa de hoje falando sobre, infelizmente ainda, sobre essa novela envolvendo Guarani, Coritiba e Régis. Senhores, no programa de ontem à noite, eu fui muito claro ao dizer a vocês que eu não tinha nenhuma informação privilegiada sobre a negociação de Guarani com Régis, nem nada nesse sentido. E eu continuo afirmando a mesma coisa. Eu não tenho absolutamente nenhuma informação privilegiada sobre isso. O que eu tenho são as informações que a gente tem acompanhado tanto na imprensa campineira quanto na imprensa nacional, né? É um caso que ganhou as grades aí da imprensa nacional também. A negociação envolvendo Guarani, Régis e Coritiba, tá? Então, como eu disse, o Régis foi procurado pela diretoria do Coritiba também. A diretoria do Coritiba exigiu do Régis uma definição da sua situação. E o Régis disse que hoje se pronunciaria sobre o fato ali, hoje ele definiria o seu futuro, né? O futuro do Régis pode ser o Guarani? Pode ser o Guarani. O Coritiba faz questão de contar com o Jamerson, está investindo todas as suas forças, mas o Guarani também tem outras propostas pelo Jamerson. O Guarani não tem apenas a proposta do Coritiba, tá? Então, entendam bem, nós estamos falando aqui o tempo todo que se nós estivéssemos no Guarani armando essa situação da negociação envolvendo Guarani, Régis e Coritiba, e a negociação ocorrendo a contento, com o Guarani conseguindo contar com o futebol do Régis, nós apresentaríamos o Régis na festa dos 112 anos do Guarani. Mas nós não podemos dizer que o Régis vai ser apresentado nessa festa de 112 anos do Guarani, porque o próprio Guarani não tem certeza se vai contar com o Régis. Eu tenho dito, o grande inimigo do Guarani nessa situação, não é inimigo, né? Mas o grande entrave, o grande problema para que o Guarani acerte a negociação e possa contar com o futebol dele, é ele mesmo, é o jogador. O jogador não parece muito propenso.
mas ele pode mudar de ideia. Até por isso eu tenho que usar palavras mais brandas aqui, porque de repente a gente fala algo mais forte e o atleta se apresenta ao clube e aí o torcedor vem cobrar a gente, né? Tenho certeza que o Regis dentro de campo renderá bem para o Guarani. Então, não vai ser a Rádio Web Planeta Guarani que vai destruir a relação Guarani, Regis e torcida do Guarani, não. Muito pelo contrário, nós também gostaríamos muito de contar com a presença dele. Só que nós entendemos que o Guarani não pode ficar refém dessa situação, né? O Regis não é o único jogador no mercado, o Regis não é o único atleta no mercado e a proposta do Coritiba não é a única com a qual o Guarani trata nesse momento. Tá? Nós temos Santos, São Paulo e tem mais um clube aí interessado na contratação do Jamerson também, que eu ainda não consegui descobrir quem é, mas tem mais um clube, são 4 propostas ao todo. A do Coritiba e a de mais 3. Então, vamos lá. O que eu posso dizer a vocês sobre o Regis? Vamos esquecer essa história por enquanto. Não vamos falar desse assunto hoje, não vamos falar desse tema hoje, porque está chegando o momento da definição. Eu acho que nas próximas horas o torcedor do Guarani saberá qual será o futuro do Regis, se ele virá para o Guarani ou não. Dificilmente o torcedor saiba pelo clube o motivo de uma negativa, né? Porque o Guarani não fala, o Guarani não prefere adotar o silêncio, né, nesse ponto. Não sei se está certo ou se está errado, mas é a conduta do Guarani, tá? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, o Guarani até agora também não mediu esforços para contar com o Regis. Não mediu esforços, ao ponto de me irritar aqui pessoalmente, dizendo que, né, para algumas pessoas com as quais eu converso no Guarani, que o Regis não é o único jogador. E que o nosso planejamento está acima da contratação dele, tá? Então, é isso que eu posso falar para vocês, porque assim, eu fiquei sabendo que alguns amigos saíram falando, né? O Ortiz cravou ontem que o Regis vem pro Guarani. Não, eu não cravei nada, gente. Eu só falei que lendo os sinais lá que a gente estava lendo da imprensa curitibana, na verdade, né? E também da imprensa nacional, falando dessa situação do Regis, sabendo dessa reunião do Coritiba com o Regis, sabendo que o Regis não disputou o jogo treino contra o Corinthians ontem exatamente por conta dessa negociação. Os sinais são claros, o negócio pode acontecer a qualquer momento, tá? É isso que eu disse e é isso que eu continuo dizendo. Agora vamos torcer, vamos aguardar que o melhor para o Guarani aconteça. Se for melhor para o Guarani que o Regis venha, perfeito. Se for melhor para o Guarani que o Regis não venha, vamos para frente, né? Bola para frente, vida que segue. O Regis não é o único jogador no mercado, temos que procurar outros jogadores, caso não aconteça uma negociação positiva entre Guarani, Regis e Coritiba, tá bom? E vem pro WhatsApp, você já sabe, né? O Bugre Online é solo com o Ortiz, mas sozinho nunca, porque eu conto com vocês. Vem pro WhatsApp. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, como sempre, em nome dos nossos patrocinadores. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Precisa financiar, tem problema com score baixo? Procure o Max Peixoto pelo WhatsApp 19995374992. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. Grande abraço ao pessoal da Peixoto Multimarcas, da Clínica Soul e da Rose Pisos, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. É graças ao apoio deles que esse material vai ao ar todos os dias, tanto no YouTube quanto no Radiosnet. Então, muito obrigado a todos eles e tamo junto. E ainda sobre essa situação do Regis aí, cabe mais um comentário. Eu espero que a equipe Planeta Guarani também sobreviva a essa negociação do Regis, viu? Tá complicada a coisa aqui. A gente tem opiniões antagônicas aí sobre o tema e tal. Tá bem acalorada a coisa aqui, viu? Pelos lados da equipe Planeta Guarani também. Vamos torcer para que a gente sobreviva a essa negociação envolvendo Guarani e Regis também. Mas a gente vai, no final das contas, a gente chega a um acordo, né? Se Deus quiser, no final da história, a gente chega a um acordo sobre isso, tá bom?
Bom, pessoal, hoje à noite nós temos um programa bem diferente, né? A gente vai pedir a licença poética, né, do momento do Guarani, de todas as coisas que têm acontecido com o Guarani aí. Nós vamos falar de outras coisas, vamos bater um papo sobre Guarani de modo geral, né, com duas pessoas muito especiais, aliás, três pessoas muito especiais. O Rubão, que por algum tempo integrou a nossa equipe, mas é nosso amigo, está sempre em contato conosco, ouve toda a nossa programação. O Rubão vai estar aqui com a gente. O Gersinho, que foi auxiliar técnico do Vadão, e talvez muitos bugrinos mais jovens não saibam, mas o Gersinho é atleta também revelado nas categorias de base do Guarani. Foi campeão brasileiro em 1978 pelo Guarani. E o Bozó, né, que dispensa apresentações, é o Bozó, de Capitão, Careca e Bozó, né? Então, cara, os nossos estúdios vão estar, envaidecidos ao extremo de receber essas pessoas aqui e de a gente poder, nessa sexta-feira, bater um papo sobre Guarani, tentando aliviar um pouco essa tensão que a gente está vivendo, tá? Então, já conto com todos vocês aqui, com a presença, com a audiência, com a companhia de todos vocês aqui, para a gente poder fazer um programa bem legal, bem bacana, que essas pessoas merecem, né? Essas pessoas e o Guarani que nós vamos retratar através dessas pessoas merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e toda a nossa atenção, tá bom? Então vamos lá, o Edinho vem com o seu primeiro comentário. Aliás, o Edinho vem dando parabéns aí, a gente já estende os parabéns do Edinho logo depois do comentário também. Vamos lá, Edinho, chega com seu comentário pré-gravado no nosso Bugre Online, seja muito bem-vindo. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani! Boa tarde, Ortiz, amigos do planeta. Hoje é sexta-feira, 31 de março. E tinha muita coisa para falar do Guarani, né, Ortiz? Desses 6 jogadores aí que, para mim, nenhum deles termina o campeonato como titular, né? Que o Guarani está contratando. Para mim, o Guarani está contratando só reservas até agora. E faltam 5 titulares pro Pastana recompor o time, no lugar do Giovani, no lugar do Richard Rios, do Gemerson, e mais um lateral direito e um zagueiro pro lugar do Castanho. Então, para mim, os 6 jogadores que foram contratados pelo Guarani até agora, nenhum deles termina o campeonato como titular. Muito pouco, né? Para um superintendente de futebol que está no Guarani há mais de um ano, né? E que está vivendo das glórias de 2015 ainda. Bom, mas agora eu acho que é um dia tão especial para nós, uma semana tão especial, Ortiz, que eu não podia deixar de fazer uma homenagem hoje ao meu ídolo, né? Que hoje faz 69 anos, Zenon. O grande Zenon, para mim, o maior jogador que já vestiu a camisa do Guarani, é o maior jogador que já jogou em Campinas, na minha opinião. Faz hoje 69 anos, Ortiz. E o Guarani, no domingo, o Guarani Futebol Clube, completando mais um aniversário, né? São 112 anos de Guarani. Um clube que ficou conhecido no mundo inteiro pela geração de 78, né? Que era comandada pelo Zenon, né? Que foi artilheiro daquele campeonato, junto com o Careca, com 13 gols, artilheiro do Guarani, né? Ele e Careca fizeram 13 gols naquele campeonato, mas que teve peças importantes e 2 delas vão estar hoje no programa da noite especialíssimo do Planeta Guarani. O Gersinho, um grande jogador e um grande profissional. E o Bozó, né? O grande Bozó, né? O jogador moderno, o jogador veloz, um jogador que foi muito importante na conquista 78 também. Eu lembro particularmente de 2 jogos onde ele foi muito importante. O jogo contra o Vasco na semifinal em Campinas. Era um jogo muito difícil. O Bozó faz uma baita jogada pelo lado esquerdo. Bate cruzado e o Orlando, zagueiro do Vasco, faz contra. O Guarani faz 1-0 no finalzinho do primeiro tempo da semifinal. O que fez o Guarani ter folga, fazer o segundo gol no segundo tempo e ir pro Maracanã, onde o grande Zenon faz 2 golaços e leva o Guarani para a final. E o Gersinho, né? O Gersinho, muito jovem naquela época, mas eu lembro muito bem quando o Zenon é suspenso o primeiro jogo da final, onde ele toma o 3º amarelo, e Carlos Alberto Silva fica na dúvida de colocar ou Manguinha, que era o nosso 13º jogador, né? Que fazia meia, fazia volante, ou o próprio Gersinho, que era um meia mais ofensivo, mais agressivo, um grande jogador. E o Carlos Alberto opta na final por colocar o Manguinha. O Guarani já tinha ganho de 1-0 em São Paulo. E aí o Gersinho não entra na final, né? Muito jovem ainda, mas também campeão brasileiro pelo Guarani. Então esse programa de hoje é especialíssimo. Nós temos 2 ícones do Guarani que fizeram o Guarani estar onde está hoje, né? Um time campeão brasileiro e com muita história para contar, né? Falando um pouco mais do Zenon, né? Zenon que foi, para mim, o meu ídolo, né, Ortiz? A gente tem tantos grandes ídolos no Guarani. Jorge Mendonça, Careca, Amoroso, Djalminha, Neto, né? Renato, né? Zé Carlos, Júlio César, Ricardo Rocha e tantos ícones que saíram da nossa base aí, tantos jogadores especiais, né? Se a gente for falar todos, vou esquecer com certeza alguns.
Mas o Zenon chega no Guarani em 76, eu começo a assistir os jogos do Guarani em 74, 75, então ele foi o meu ídolo, né? Foi o jogador que eu vi jogar, foi o meu Pelé, né? Foi o grande Zenon. É um jogador moderno, um jogador fantástico, um jogador que jogaria hoje em qualquer clube pela dinâmica de jogo que tinha. E um jogador que botou o Zico no banco, né? Ele teve 6 convocações para a seleção brasileira e numa delas ele começou no Maracanã, Brasil e Argentina, com a camisa 10 do Brasil, deixando o Zico no banco. Infelizmente, o Zenon não foi para uma Copa do Mundo. Em 82, Tele Santana opta pelo Renato, né, que também saiu do Guarani, para a reserva do Zico e deixa o Zenon fora. Mas fez uma carreira brilhante. Está aí em Campinas, está jogando futebol até hoje. Inclusive, fui ver uma final algumas semanas atrás lá no Alphaville, ele ganhando do time das Peruas na final, com 69 anos, jogando futebol numa forma física espetacular. Então, hoje é um dia de não falar do time, mas de falar da história que o Guarani construiu, né? O aniversário de 112 anos domingo, o aniversário do grande Zenon hoje, e um programa especialíssimo, né? Com o Gersinho e Bozó, 2 jogadores que ajudaram a colocar o Guarani onde ele está hoje, na prateleira dos maiores clubes do Brasil. Grande abraço, meu amigo, e ótimo programa. Bom, depois do comentário do Edinho aí, eu só posso dizer aqui, parabéns, Zenon de Souza Farias, um dos grandes camisas 10 da história do Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro de 1978, jogador importantíssimo na campanha de 78, jogador importantíssimo para o Guarani, né, na história do Guarani, como o Edinho disse aí, o Zenon chega ao Guarani em 76, né, então tem muita história, não chegou ao Guarani e por acaso virou campeão, né? O Zenon se fez campeão dentro do Guarani, né? Construiu uma grande carreira. O Zenon, se eu não me engano, quando sai do Guarani, ele vai para o futebol árabe, né? Então o Guarani naquele momento também fazia ali o pioneirismo, né, dessa negociação que hoje é muito comum envolvendo jogadores brasileiros com o futebol árabe, né? Se eu não me engano, naquela época 2 jogadores foram para a Arábia. O Zenon e o Rivelino, se eu não me engano, Zenon e Rivelino foram os jogadores a abrirem o mercado árabe, né, para o futebol brasileiro. Então, parabéns, Zenon, parabéns, craque, parabéns aí. Pegava na bola como poucos, tinha uma volúpia dentro de campo como poucos. O Zenon, ele era meia, ele era volante, ele era tudo, né? O Zenon seria o jogador dos sonhos do Mozart, né? Ele seria o 8/10/11, tudo, né? Então, Zenon de Souza Farias, um dos grandes jogadores da história do Guarani, completando 69 anos hoje. E com cara de moleque, né, Edinho? O mais legal de tudo isso é cara de moleque, né? O Zenon parece que parou de pintar o cabelo e a barba, né? Assumiu ali os cabelos brancos e tal, mas o Zenon tem um lugar dele cravado na história do Guarani Futebol Clube, não apenas pelo título de 78, não, pelo que jogou dentro de campo mesmo, né? Zenon realmente é um dos grandes jogadores aí da história do Guarani Futebol Clube. É um dos jogadores que nós nos orgulhamos muito, né, em ter vestido essa camisa do Guarani. Depois ele volta na gestão Bettuzini ainda. Volta, mas já volta já em fim de carreira. Não tem uma passagem tão brilhante assim pelo futebol do Guarani. Mas, cara, a história do Zenon está marcada, né, no Guarani. O Zenon é um dos principais nomes da história do Guarani. Zenon, toda a felicidade do mundo para você, meu amigo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Que Deus te dê muitos e muitos anos de vida, né? E que você possa um dia estar sentado aqui com a gente nesse estúdio, junto com o Edinho, né, fazendo um programa, batendo um papo sobre Guarani, batendo um papo sobre futebol, falando desse momento do Guarani, falando de tudo que você viveu no Guarani também, porque você entende muito de futebol, é comentarista esportivo aí de emissoras de TV, então vai ser muito bem-vindo, vai ser um prazer recebê-lo aqui um dia, viu? Que a gente possa concretizar esse sonho aí. Parabéns, querido, parabéns, toda a felicidade do mundo para você mais uma vez, viu? Toda a felicidade do mundo para você mais uma vez, Zenon de Souza Farias, um dos grandes, né? E o Edinho falava aí da dúvida, né, do Gersinho na final de 78, realmente. O problema é assim, o Gersinho, né, Edinho, ele já tinha mais a característica do Renato, né? Ele já era um meia mais ofensivo, como era o Renato, por exemplo. O Renato? O Renato. Como era o Renato, por exemplo, né? Ele era o ponta de lança já, né? Aquele cara que já puxava mais. Naquela época tinha denominações diferentes do futebol de hoje, né? Então por isso a escolha pelo Manguinha, né? O Manguinha já substituiria o Zenon com mais característica de Zenon, né?
Ei, Gersinho, vai ser um prazer te receber aqui também, viu? Ô, Bozó, não tem cerveja não, hein? Já avisando a todo mundo aí, não tem cerveja no programa de hoje. O Bozó hoje não vai me trolhar bebendo cerveja, hein? E também não vai ter YouTube, vai ter só Radiosnet. Então vem pro Radiosnet a partir das 8 e curte com a gente esse programa que eu acho que vai ser muito bacana, viu? Vamos começar pagando as mensagens aqui no WhatsApp. O pessoal, o horário do programa de ontem é diferente, né? Então o pessoal talvez pegue a reprise e ache que está ao vivo. Primeira mensagem mandada ontem às 21h22 pelo Márcio Carvalho. Solta a voz, Marcinho. Boa noite, Ortiz, amigos do Planeta Guarani, a toda a torcida em massa gigante bugrina. Há alguma possibilidade, Ortiz, tô no carro aqui, desculpa aí, do Ludic voltar para o Guarani, sendo que nós só temos o Diogo Matheus como lateral? Um abraço e ótimo programa aí, abraço. Fala, Marcinho, obrigado. A gente estava na reprise, né, Marcinho? Aliás, estava na reprise do Bugre Online. Ontem à noite nós tivemos um probleminha no nosso servidor e aí demoramos 1 hora mais ou menos para conseguir colocar o Boa Noite Bugrão em reprise, viu? Mas respondendo a sua pergunta, não, nenhuma possibilidade. O Ludic tem contrato com o Sampaio Correia até o final do ano de 2023 e vai cumprir o seu contrato lá, tá? Infelizmente, pra gente, né, que gosta do futebol dele, o Ludic não volta pro Guarani nesse momento, viu, Márcio? Infelizmente. Um abraço, meu querido. O Marco Gomes, falando do programa de ontem, às 21h40. Boa noite, você fez bem em não dar mais espaço para esses imbecis que estão no comando do clube. Estamos sempre juntos, conte comigo sempre. Grande abraço. Marco, eu não posso abrir o microfone para as pessoas usarem para fazer falácias, né? Quando as pessoas quiserem falar na realidade, contarem o que de fato está acontecendo no Guarani, o microfone está aberto. Quando as pessoas quiserem criar uma relação de verdade com o torcedor do Guarani, o microfone está aberto. Mas enquanto for de mentirinha ou for de brincadeirinha, a gente não vai se prestar a isso, não. No dia que nós sentirmos aqui que há realmente a disposição, que há o entendimento de que essa relação com o torcedor precisa ser melhor trabalhada, precisa ser aprimorada, os microfones da Rádio Web Planeta Guarani estão abertos para todas as pessoas, todos os bugrinos, inclusive para dirigentes do Guarani, né? Mas com tudo que nós estamos vivendo nesse momento aí, tá difícil, né? Tá muito difícil, né? Um abraço, viu? E a última de ontem, aí a gente já passa a tratar das mensagens de hoje. Deixa eu ver quem foi que mandou pra gente aqui, eu não tenho o nome dele salvo. É o Alex do Padre Anchieta. Fala, Alex, boa tarde. Ortiz, o Remo contratou o meia Álvaro, ex-Brusque, é um meia que não temos. Será que o Pastana dormiu no ponto? Olha, Alex, eu não gosto do futebol do Álvaro, sou sincero em falar. Não é porque é meia e foi contratado por outro clube que eu vou gostar, né? Por exemplo, um dos jogadores que estaria, vou colocar no condicional, hein, pessoal? Estaria, porque eu não tenho informação privilegiada, no pacote do Santos para tentar contratar o Jamerson, era o Zanocelo, que hoje foi anunciado, ou vai ser anunciado nas próximas horas pelo Fortaleza. Tá? É volante e tal, né? É uma outra posição, mas é um dos jogadores que estaria no pacote proposto pelo Santos. Tá? Não sei se vocês gostam do nome ou não, foi revelado na Piruada, né? A gente já teve outros jogadores, passagem por lá, que fizeram bem no Guarani, tiveram boas passagens pelo Guarani, mas era um dos jogadores aí que o Guarani poderia ter optado caso negociasse com o Santos, só que agora já fechou sua negociação com o Fortaleza, o Zanocelo seguiu para o Fortaleza. O que eu digo aqui é o seguinte, eu gostaria muito de contar com o 78 lá, né? Gostaria muito de contar com o Regis. Só que o planejamento do Guarani é maior que o Regis também, né? O planejamento do Guarani é muito maior que o próprio Regis. Então, o Guarani precisa definir essa história. Se com ele ou se sem ele, o Guarani precisa fazer o seu planejamento. Já está atrasado demais, né? Precisa definir o seu time. Não é verdade? Vambora, solta a voz, Guilherme Sampaio. Fala, Ortiz, velho de guerra, síndico da tribo, é isso aí, meu irmão. Boa tarde pra você aí, pra todos os amigos bugrinos. Ortiz, o negócio não tá fácil não, cara. Essa indefinição, essa pasmaceira aí que o Guarani submete, né, a torcida, as rádios aí, os caras também amadores total no último, anunciando aí já que domingo chega o Regis, já tem gente já falando e comentando e tal, isso vai causar uma baita de uma repercussão negativa caso não se concretize.
E é o que você falou, cara. Vamos supor que dê certo esse negócio aí. Sozinho ele não vai fazer nada. E outra, cara, porra, só existe o único meio-campo que o Guarani pode contratar aí de boa qualidade, é ele, cara. Não é possível que não tenha outro no mercado. Não consigo enxergar lógica nisso. É óbvio que eu gostaria que viesse, mas, cara, vamos lá, vamos, né, ter uma outra visão sobre isso também, sair dessa bolha, né, que isso aí de encher o saco. E hoje à noite, cara, estaremos na escuta, se Deus quiser, fazendo pergunta, né? Dois caras muito bacanas, dois personagens históricos do Guarani, né? Jarcinho, Bozó. E tamo aí, pessoal. Um abraço aí a todos. Valeu, Guilherme. Obrigado pela mensagem. Cara, é o pensamento que eu acabei de falar, né? O Guarani precisa se planejar. O Guarani não pode ficar refém de um único atleta, né? Tá acontecendo uma supervalorização do atleta, né? Enquanto o atleta, como eu disse algumas vezes, a negociação está nas mãos dele. Se ele aceitar, ele vem. Se ele não vier, é porque ele não aceitou. Então, vamos aguardar. Uma hora isso vai desenrolar, né? Seja pro certo ou pro errado, uma hora essa situação envolvendo Guarani, Coritiba, Jamerson, Regis e mais jogadores do Coritiba vai se desenrolar. Seja para bem ou para mal, seja para positivo ou para negativo, né? O pessoal da imprensa de Curitiba lá fala assim: o Guarani está fazendo leilão. Não, o Guarani não está fazendo leilão, o Guarani tem propostas. Ele vai negociar o atleta pela melhor proposta. O Guarani não é obrigado a vender o Jamerson, né? O Guarani não é obrigado a negociar o Jamerson. Apesar de concordar que a situação tomou uma dimensão muito grande, que o Jamerson hoje talvez não tenha mais o foco voltado para o Guarani, mas o Guarani não é obrigado a negociar o Jamerson, né? O Guarani negocia se quiser, um jogador que tem 2 anos de contrato ainda, aliás, quase 3 anos de contrato ainda com o Guarani. Então, o pessoal de Coritiba aí pega leve, velho. Pega leve, se a negociação não for concluída, a culpa é do jogador que está aí no banco de reserva de vocês, o Regis. Tá? A culpa não é do Guarani, não. O Guarani foi até onde pôde ou vai até onde puder com isso. A hora que o Guarani sair do negócio, se sair, é porque cansou, né? Cansou de dar prioridade a quem não dá prioridade ao Guarani, né? Vocês têm que convencer o Regis, não ao Guarani, viu? O grande inimigo de vocês para contar com o Jamerson aí é o próprio Regis, viu? Um abraço, Guilherme. E sobre o programa de hoje à noite, eu tô com medo até de saber que hora esse programa vai acabar, viu, Guilhermão? Porque o Jarcinho eu conheço de resenha, fantástico, né? O Bozó também conheço de resenha, fantástico. E o Rubão também tem uma resenha fantástica. Cara, eu não sei a que horas esse programa vai acabar hoje, mas sejam todos bem-vindos. Vamos esperar produzir um material de qualidade, tirar aquela licença poética, né, pra gente se lembrar de um Guarani gigante, de um Guarani maior. Pra gente falar de Guarani, quero bater um papo com o Jessinho sobre a campanha do acesso também de 2009, sobre o trabalho dele com o Vadão, sobre o trabalho dele com o Beto Zini. Né? Olha quantos momentos de Guarani a gente vai poder visitar agora, né? Além do título de 78, a gente vai poder visitar vários momentos da história do Guarani, né? Vai ser muito legal, viu? Eu espero que vocês gostem do material que a gente vai produzir. O Léo Bueno de Godoy: boa tarde, planeteiros, parabéns para mais uma jornada excelente de trabalho de vocês. Parabéns pelos 69 anos do nosso eterno ídolo Zenon, esse craque nato e um especialista em cobrar faltas. Tivesse um poço dos desejos, Ortiz, o pedido seria para o Zenon ficar jovem novamente e jogar pelo nosso bugre e ensinar os pés de ratos a cobrarem faltas, principalmente. Abraço. Um abraço, Léo. Agora você imagina, então, um trio, né, de jogadores jogando ao mesmo tempo pelo Guarani, com Zenon, Neto e Djalminha. E aí você busca um Edu Lima também, que tinha uma boa cobrança de falta, né? Não no nível deles, mas também um grande cobrador de faltas, né? Imagina onde nós iríamos, hein, Léo Bueno? Esses caras botavam a bola onde eles queriam, né? Parabéns para o Zenon, viu? O Ângelo está aqui com a gente. Boa tarde, Ortiz e amigos. Pois é, chegaram 6 reservas e os titulares chegarão. É o que a gente está cobrando aqui, né, Angelão? A gente está cobrando exatamente isso, né? Os jogadores que vieram à tona ontem, alguns deles nós já sabíamos, né? E 5 deles já estão no brinco, o outro chega hoje. São jogadores que não vêm para a titularidade do Guarani, são jogadores questionáveis, né? Questionáveis. Podem ser promissores? Podem ser promissores, mas são questionáveis, né? Não repõem as lacunas que nós temos no time titular, né? Podem repor opções de elenco, mas
Para time titular, não. E o que é pior, né? A gente foi ver lá a inscrição do João Victor, lá, que veio da Portuguesa. O contrato do cara é até o final de 2024. Então é um jogador que chega com um contrato longo, né? Vide Maxwell, vide Bruno Michel. Será que o Guarani tem que apelar para trazer um João Victor ao ponto de oferecer para ele um contrato de quase 2 anos de duração para convencer o cara a jogar no Guarani? Será que vale a pena, né? Esse é o questionamento que a gente faz sobre o trabalho do inquestionável e incriticável Rodrigo Pastana, né, Gregor Zorzi? O Eduardo Lacerda, boa tarde. Você acha que o Nenê seria um bom reforço para o Guarani? Está de saída do Vasco. Eu não acho, Eduardo. Tecnicamente o Nenê é inquestionável. O problema do Nenê é a idade, né? Ele já não tem mais a idade. O Nenê vai fazer 42 anos. Ele já não tem mais a condição de participar em todos os jogos do Guarani, né? Nós vamos para uma Série B. Na Série B do ano passado ele já não participou de boa parte dos jogos do Vasco. No Campeonato Carioca desse ano pelo Vasco, o Nenê jogou pouco também. Acho que ele fez apenas, como trouxe o Edinho aí pra gente, ele fez apenas 2 jogos como titular pelo Vasco, né? Então, assim, para compor elenco, legal. Agora, qual é o investimento para contar com o Nenê? É um investimento que justifique trazer um jogador para compor grupo? Eu não acho que seria uma boa, tá? Mas é só a minha opinião. Com todo o respeito e reconhecendo a qualidade técnica do Nenê, tá bom? O André Silva, boa tarde, Ortiz, boa tarde, pessoal, boa tarde, André, tudo bem? O Amaury Bush aqui, ó. Ô, Amaury, tchauzinho pra você também. O Renato Espírito Santo Rangel, Renato Rangel, que sempre tá com a gente. Boa tarde, jovens amigos planeteiros, estou na escuta e ao vivo no Bugre Online e na Rádio Net. Opa, valeu, Renato, tá dobrando a audiência então, valeu. Olha lá, e o Amaury pela primeira vez manda uma resenha, ó. Eu sou de Paulínia e sou bugrino desde... Mas não fala desde quando, mas é bugrino faz tempo, né, Amaury? Parabéns pra você e obrigado por estar com a gente. Cláudio Alves, boa tarde, Ortiz. Ontem na Band o Gregor disse que o Pastana é excelente, que não está devendo nada para a torcida. As contratações estão muito boas e entregou os 5 reforços que ele prometeu. É mole? Chegou ao absurdo de dizer que nós não temos o direito de questionar ou de criticar o Rodrigo Pastana, né? Nós falamos sobre isso ontem à noite, cara. Impressionante, viu? O Clauton Corsetti, na minha opinião, o Bozó foi o melhor jogador de 78. Corria por Zé Carlos, Renato e Zenon. Sabe que no dia da coletiva do Pivete eu tive a oportunidade de resenhar com o Bozó rapidamente lá e eu fiz essa pergunta para ele sobre qual seria o melhor jogador do time de 78. Vou fazer essa pergunta hoje e vou deixar ele mesmo responder, viu, o Clauton? Acompanhe o programa da noite que você vai saber, na opinião do Bozó, qual foi o melhor jogador do time de 78. E o Renato Rangel também dá os parabéns para o Zenon aqui. Parabéns, Zenon. Toda a felicidade do mundo para você, meu querido. Que Deus te abençoe e que multiplique os seus anos, né? Parte da história viva do Guarani, é um cara que esteve presente em grandes momentos da história bugrina. É ídolo mesmo, da gente que é mais antigo, aí muitos dos mais jovens não viram Zenon jogar, não sabem a grandiosidade do Zenon dentro do campo, né? Não sabem aquilo que o Zenon fez com a camisa do Guarani, né? E depois projetou o Zenon para o futebol mundial, né? Futebol nacional. Primeiro para a Arábia, depois veio para o Corinthians e tal. Então, parabéns, né? Parabéns para o Zenon. Como o Edinho diz, é o ídolo dele, é o ídolo da carreira dele, é o jogador que fez a história do Edinho, né? Marcou a história do Edinho com o Guarani. Parabéns pro Zenon de Souza Faria. 69, hein, Zenon? 69, hein? Quem diria, aquele menininho chegou aos 69, hein? Um abraço! Vamos dar uma girada aqui nos nossos patrocinadores. A gente volta já ao vivo com o restante do nosso Bugre Online. Mais comentários, mais mensagens, mais tudo que nós temos aqui de praxe. Eita, travou aqui o vídeo, rapaz. Eu adoro quando isso acontece. Vamos segurar um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai aqui para a nossa mensagem dos nossos patrocinadores. Deu uma travadinha aqui no programa de reprodução dos vídeos, mas a gente já está resolvendo o problema aqui para chamar a mensagem dos nossos patrocinadores para a gente poder dar sequência ao nosso Bugre Online dessa tarde. Vamos ver se agora vai. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br
ou acompanhe pelas redes sociais. Querendo comprar ou trocar o seu automóvel, mas seu score está baixo? Você é autônomo ou não tem CNH? Venha para a Peixoto Multimarcas. Temos a melhor equipe da região para aprovar o seu crédito. Temos os melhores carros com procedência. WhatsApp DDD 19 9 95 37 49 92 ou pelo telefone DDD 19 32 25 99 43. Instagram @Peixoto Multimarcas _CPS. Facebook Peixoto Multimarcas. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia em qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos. Um grande abraço ao pessoal da Arroz e Pisos, da Peixoto Multimarcas e da Clínica Sou. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. E eu quero aproveitar, você que está no YouTube aí, está vendo na tela agora, hoje é o último dia para a gente poder ajudar na campanha de arrecadação lá de caixas de bombom do nosso querido Padre Sabino, da obra assistencial São João Bosco. Então, tá aí, eu vou soltar a mensagem também pedindo as doações lá para a campanha do Padre Sabino. Salve, meu amigo Bugrino ligado na Rádio Planeta Guarani. A gente tem um pedido muito importante para fazer para vocês. Nós temos a obra assistencial São João Bosco, que é comandada pelo nosso querido amigo Bugrino, Padre Sabino. E a obra social São João Bosco lançou a sua campanha de Páscoa. O objetivo deles, eles atendem lá cerca de 1.600 crianças e adolescentes, e o objetivo deles é oferecer chocolate para essas crianças agora na Páscoa. E para isso eles precisam da nossa ajuda. Eles pedem uma colaboração mínima de R$15. Essa colaboração pode ser feita por Pix, diretamente lá na conta da obra social São João Bosco. Repetindo, o valor é de R$15, o equivalente a uma caixa de bombom. Para isso, o Pix é pix.dombosco+itaú@gmail.com. O mais é o sinal de mais, tá? O sinal de mais. Então, repetindo, pix.dombosco+itaú@gmail.com. A gente só lembra que as doações devem ser feitas até o dia 31 de março, tá? Que é a data em que eles vão fechar a arrecadação, para poderem proporcionar uma boa Páscoa a todas essas crianças, tá bom? Tá aí deixado o nosso recado, vamos ajudar o Padre Sabino, a obra social São João Bosco e a sua campanha de Páscoa de 2023. A Rádio Web Planeta Guarani agradece. Tá aí, pessoal, quem puder, por favor, faça a sua doação, que hoje é o último dia de arrecadação lá. Se alguém precisar do Pix, é só pedir aqui que eu passo pelo WhatsApp também, tá? Vamos ajudar o pessoal lá do Padre Sabino nessa arrecadação que pra gente é fantástica. Então, todo mundo aí que puder, né? Se você não puder, a gente entende, claro. Mas se você puder, faça a sua doação lá e vai estar ajudando a levar uma Páscoa feliz para crianças absolutamente carentes lá da região do Vida Nova, que é um bairro muito carente aqui na cidade de Campinas, tá bom? Obrigado de coração a todos vocês que já ajudaram e aqueles que ainda ajudarão, viu? Voltando aqui para o nosso WhatsApp, daqui a pouquinho a gente vai ouvir a mensagem do Fernando Lovato. O Gerson de Jaguariúna, boa tarde, Ortiz e Bugrinos. Eu gostaria de dar meus parabéns para o maior camisa 10 que já passou por Campinas, o grande Zenon. Que saudade das suas cobranças de faltas e lançamentos milimétricos. Quanto ao Guarani, contrataram 6 reservas, faltam 5 titulares. Foi a conta que a gente fez no programa de ontem, né, Gerson? Nenhum desses aí chega para ser titular, né? E quanto ao Regis, no fim está parecendo o mesmo da renovação de contrato dele em 2022. Lembra? Foi 2021, né? Quando ele definiu a saída do Guarani, né? Finalzinho do ano, né? E se anunciou lá no Coritiba, né? Do Regis eu não falo mais, viu, Gerson? De verdade. Sobre o Regis eu não emito mais nenhum parecer, tá bom? O Marco, boa tarde, Ortiz. Contar só com o Regis vai cometer o mesmo erro que fez com o Giovani. Pode perguntar para o Bozó se ele acha João Paulo o melhor ponta esquerda da história do Guarani. Será que sai palavrão ao vivo? Ah, vai sair, vai sair. Toda vez que você cutuca o Bozó nesses aspectos, aí sai um palavrão, viu, Marco? Toda vez. Aliás, a coletiva do Pivete foi terça-feira, né? Na terça-feira já saiu palavrão lá quando a gente estava falando disso, porque eu faço questão de cutucar o Bozó sempre com essa pergunta, viu?
Já saiu e vai sair de novo hoje, tenho certeza disso, viu? Tenho certeza disso. Bozó, grande Bozó. Eita, nós. Eu vejo o Bozó e eu me lembro dele me sacaneando na live, lá, né? Na primeira live que a gente fez, né? Da Brahma, que não podia beber, né? No auge da pandemia. Um monte de garrafa de cerveja lá e tal, cerveja gelada pra caceta, gostosa pra caramba, e a gente não podia tomar, não podia nem molhar o bico, só podia fazer o merchan. E o Bozó me sacaneou, foi lá e deu uma bicada na cerveja lá, né, na hora de fazer o merchan da Brahma. Ei, Bozó, figuraça. Vamos para mais um comentário agora pré-gravado, é o Fernando Lovato quem vem falando com a gente, batendo um papo nessa tarde de sexta-feira no nosso Bugre Online. Solta a voz, Fernandão. Fernando Lovato. Guarani! Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Hoje sexta-feira, Ortiz, dia 31 de março de 2023. Sexta-feira, tá sextando, né, Ortiz? Último dia do mês, amanhã começa um outro mês de abril. E tomara que tudo mude no Guarani, né, Ortiz? Dia 2 tem aniversário do Bugrão. Ortiz, aniversário do Bugrão domingo. Imagina como vai estar tenso esse aniversário aí, né, Ortiz? Vamos ver se o Guarani apresenta algum jogador hoje, já que o falastrão, o incompetente do Pastana, falou que essa semana ele ia anunciar de 4 a 5 jogadores, oficialmente, né? Mas a semana só acaba amanhã, né? Então vamos esperar no sábado aí, né, Ortiz? Ver se ele anuncia hoje ou amanhã os jogadores. Mas, Ortiz, e falando sobre esses jogadores que estão para chegar, alguns inclusive já estão treinando, dá para saber agora o que o Guarani vai querer nesse campeonato, né, Ortiz? Um time que vai escapar do rebaixamento. Que a gente não tenha sustos, né, Ortiz? Não, para mim, é o time montado do Paulista, né, o que sobrou aí do Paulista, e esses jogadores que estão chegando, para mim soma que o Guarani vai se manter na briga, vai ser essa, que ninguém mais venha na imprensa, que seja aqui, seja onde for, que fale em acesso com esse tipo de contratação. Não estão oficializadas, vou repetir, mas alguns deles, a maioria deles que foram falados aí de ontem para hoje, estão treinando. Tomara, Ortiz, que ninguém mais fale em acesso, né? Que fale que se manter. Agora, Ortiz, com o Pivete ali, a gente tem que olhar o lado bom das coisas, se é que tem, né? Com jogadores assim, né? De menos expressão, com jogadores, vamos dizer assim, um pouco mais humildes, e o Pivete também, mesma coisa, né? Então, tá buscando ascensão na carreira, tanto o Pivete como esses jogadores, que seja um time aguerrido, que seja um time que corra muito, que seja um time que marque com intensidade. Pode até faltar um pouco de qualidade, mas que tenha alguns requisitos importantes quando você não tem qualidade técnica, né? O que é? Muita força física, muita correria, bolas paradas importantes. A gente tem alguns cobradores, né? O Diogo Matheus, por exemplo, é muito bom cobrador de falta, de escanteio, que a gente tem bolas aéreas importantes. Então, eu penso assim, né? Você não tem a qualidade técnica para poder impor o jogo, né? Uma qualidade técnica para você mandar no jogo ali na posse de bola, criar oportunidades, jogadas individuais, você tem que ter muita força física, né? Para de vez em quando marcar lá na frente, roubar essa bola, para não ter tanta qualidade e poder marcar o gol. Ou buscar em bolas paradas, né, Ortiz? Em faltas laterais, escanteio e talvez pênalti também. Então, essa hoje, né, isso pode mudar, de repente chega a 3, 4 jogadores que eu acho difícil, mais técnicos, e aí você pode dar uma incrementada no elenco. Mas hoje eu vejo o Guarani desse jeito, com muita intensidade, muita força física, pelo menos eu espero isso, né, com os jogadores que estão sendo contratados. E para mim, Ortiz, como a gente provavelmente não vai ter meia para jogar aí, vai ser um time reativo, né, um time que vai dar bola para o adversário, para poder roubar essa bola com jogadores de velocidade. E aí a gente tem um centroavante ali que tomara que esteja numa temporada boa e consiga marcar os gols. Então eu acho que hoje, né, fazendo, como diz o Edinho, fazendo uma fotografia de hoje do Guarani, com o que a gente tem e com a gente sabe que já chegou, eu espero que o Guarani faça isso, Ortiz. Porque se tentar com esse time fazer igual o Moser queria,
de mandar no time, de propor o jogo, esquece, vamos sofrer bastante. Então tomara que todo mundo seja humilde o suficiente para reconhecer a deficiência técnica e colocar outras virtudes, né? Como eu já falei aí, principalmente força física. Espero que seja assim, Ortiz, espero que seja assim, e que o Guarani se dê bem assim, e a torcida entenda isso também, e quem tá ali também possa passar isso para a torcida entender como vai ser esse ano, essa Série B. Vamos ver, vamos esperar, Ortiz. Então hoje também fica o convite aí para a partir das 20 horas, o Boa Noite Bugrão, todo especial, com o grande Gersinho, o grande Bozó, 2 campeões brasileiros falando na Rádio Planeta Guarani, né, Ortiz? E quem sabe essa entrevista aí possa colocar o Gersinho no Guarani, né, Ortiz? Porque é o cara que a gente precisa, né? Entende muito de profissional, entende muito de base, revela jogador torto à direito, tanto que tá vários anos no Atlético e o Atlético revelando jogador. Então tomara que tudo dê certo, tá bom, Ortiz? Bom, boa tarde para você, um bom programa. Fiquem todos com Deus e fui! E Fernandão Bocudo, linguarudo, boca mole. Falar sobre o Gersinho. O Gersinho que você falou aí que está há muitos anos, o Fernandão. Gersinho na semana que vem completa 10 anos de Atlético Paranaense, viu? 10 anos de Atlético Paranaense, viu? E com licença do clube vem aqui. Ele teve que pedir licença lá do clube para poder vir para cá, viu? Para poder falar com a gente, tá? Para falar sobre o Guarani e tudo mais. Ainda bem que o Atlético entende essa situação e o respeito, né? O carinho que a gente tem pelo Gersinho e liberou o profissional para estar com a gente, né? Fernando, jogar dessa forma, né, reativamente, é uma das propostas de jogo do Bruno Pivetti. Lembra que ele falou que ele defendia que o time dele tentasse tomar a bola mais lá na frente, né, da marcação mais alta e tudo mais? É uma das propostas, né? A marcação alta é isso, aí você tem que tomar a bola e fazer ela chegar rapidamente nos pés do centroavante para que o centroavante possa fazer a finalização e botar a bola dentro do gol, né? Então, vamos torcer. A gente não sabe qual é o time do Guarani, né? Agora, eu vou comentar um negócio aqui. Eu me recuso a acreditar que o Guarani não esteja atrás de jogadores. De verdade, eu me recuso. Eu acho que eles estão trabalhando, né? Eu acho que eles estão atrás, né? Agora, trabalhar já é outra coisa, né? Trabalhar é concretizar, né? Eu me recuso a acreditar que o Guarani esteja pensando só na possibilidade do Regis, até porque já brinquei aqui com vocês no hipotético gol do Regis tomando a bola, lançando para o Regis cruzando, para o Regis dominar no segundo pau, aí o Regis cruza para o Regis entrar de cabeça e fazer o gol, né? Eu me recuso, cara. Eu quero acreditar que o Guarani está trabalhando, mas não estou vendo esse trabalho. Eu não estou vendo esse trabalho do Guarani. E aí eu solto a vinhetinha de novo do Alborguete aqui, porra. Oh, não é essa não, Ortiz. Ei, tá doido, tá? Agora eu fiquei maluco, viu? Agora eu fiquei maluco. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu tô meio louco já, soltei até a vinheta errada aí, mas tá louco, viu, gente? Tá doido o negócio, viu? O Guarani tá deixando todo mundo maluco, inclusive a equipe Planeta Guarani, viu? Fala, Vagnão. Boa tarde, Marquinhos. Já perdemos tempo demais. E se o Regis não vier? Eu, há 2 semanas, indiquei o Gabriel Xavier, que foi anunciado na Chapecoense. Um grande jogador. Estou pesquisando muito, mas não vejo um meia altura do Regis e do Giovanni Augusto. Falam do Tony Anderson. Seria um bom reserva. E mais um meia que estamos pedindo há tempo. Olha, com essa demora não vai sobrar nada. Vagnão, o problema é o seguinte, todo jogador que a gente indica para eles, Vagnão, e você é testemunha disso, porque você também tem a liberdade de fazê-lo, não serve, né? Não serve, é incrível. A gente vê o futebol de formas completamente diferentes dos dirigentes do Guarani, né? A gente observa bem o jogador, pensa bem antes de fazer qualquer tipo de indicação, mas todo nome que a gente fala não serve. Não presta, não é o cara, não quero esse cara não é isso, o jogador não é o jogador que nós precisamos, enquanto isso a gente fica sem nada. O que nós precisamos eles não conseguem trazer, pô. Então traz o que a gente indica, pelo menos uma vez na vida, quem sabe dá certo, né? Quem sabe ouvindo a gente uma vez na vida dê certo, né, Vagnão? O Daniel de Santa Rosa de Vitória, boa tarde, amigo Ortiz e planeteiros. Ortiz, você sabe se tem algum outro clube atrás do Regis? De novo, o Regis? Não sei, Daniel, não sei. O jogador tinha que pensar um pouco, não está nos planos do Coritiba, está sendo cedido para uma troca de contrapeso, deveria mostrar o seu valor e fazer um ótimo campeonato com o Guarani.
depende dele, né, Daniel? Não da gente, né? Não da gente, né? Não da gente. Ó, o Ed Wilson lá de Hortolândia, boa tarde, tô ligado na melhor rádio do planeta. E um abraço a todos, valeu Ed Wilson, mandou o merchan dele aqui, ó. Que legal, eu também trabalho com celular, viu, Ed Wilson, bacana. Um abraço. Bugrino compra com Bugrino, precisando é só chamar, à noite a gente comenta a situação do nosso Bugre. Não tem jeito, se eles continuarem só viver de apostas, às vezes acerta, mas muitas vezes erram. E vamos fumar. Eita vício do caramba. Você fuma também, Ed Wilson? Mais um sem vergonha? Mais um sem vergonha como o Ortiz? Um abraço, amigo. Tá aí o contato dele, se alguém estiver precisando de manutenção de celular e computador e tal. É o Ed Informática, o celular dele é 19 98 314 4293. Repetindo, 19 98 314 4293. Precisou de alguma coisa de informática ou precisou consertar o celular, chama o Ed Wilson lá. Chama o Ed Wilson lá. Também brinca com essa história de consertar celular, Ed Wilson. Um abraço, meu amigo. Vai, Vicente Giovanni, boa tarde, Ortiz, sempre na audiência da rádio. Apesar de assistir também pelo YouTube, eu não tenho mandado mensagens ultimamente porque não consigo controlar minha insatisfação, então o silêncio por vezes é melhor. Ortiz, não se sinta culpado por aqueles que utilizam do seu trabalho para se promoverem. Você faz a sua parte e, diga-se de passagem, faz muito bem. Nós, bugrinos, só temos a agradecer. Forte abraço. Não, mas eu não tenho culpa, não. Eu só não posso mais... No dia que eu sentir verdade, Vicente, no dia que eu sentir verdade no propósito, aí o microfone está aberto, cara, para qualquer um. Mas enquanto eu não sentir verdade, enquanto a torcida estiver sendo recebida, como diz aí a Fúria, que foi recebida na última quarta-feira e tudo mais, eu não me sinto à vontade. Não me sinto mesmo, porque o discurso é uma, a prática é outra, né? Aí fica difícil, fica muito difícil. Vamos voltar aqui para o YouTube, temos algumas mensagens aqui no YouTube. O Eric Quinalha, boa tarde, equipe Planeta. Acredito que toda a temporada é a mesma história, reforçar somente a equipe no meio da temporada, a fim de gastar o menos possível, só que o risco é grande. Concordo. Ano passado a gente conseguiu, mas uma hora a gente pode não conseguir, né, Eric? Grande Arga aí lá de Salvador. Boa tarde, Ortiz. Eu tenho essa camisa do Bugre que você está vestindo, uma das mais preferidas, das minhas preferidas. Deixa eu te contar um segredo, Arga. Eu ganhei essa camisa faz uns 4 anos, mais ou menos isso, talvez mais, talvez menos. E eu nunca usei. É a primeira vez que eu visto essa camisa. Tá? Eu vou explicar para vocês porque que eu nunca usei. Eu nunca usei porque ela não servia, né? Não servia. Eu ganhei a camisa no tamanho M e ela não servia. E hoje ela tá larga, né? Aí eu fui experimentar ela hoje antes do programa, vesti e ela tá larga, rapaz. Então eu nunca usei. É a primeira vez que eu tô usando essa camisa, viu? É a primeira vez que eu tô usando essa camisa. Qual o seu ídolo do Guarani? Abraços. Cara, ídolo. Bom, vamos lá. Tem o melhor jogador e o ídolo, né? O melhor jogador que eu vi jogar na história do Guarani, o melhor jogador revelado pelo Guarani, para mim, é Careca. O maior jogador de todos os tempos revelado nas categorias de base do Guarani é Careca. O melhor jogador que eu vi jogar pelo Guarani vai chocar alguns aí, é Jorge Mendonça. Jorge Mendonça é o melhor jogador que eu vi jogar com a camisa do Guarani. Mas o meu ídolo no Guarani é Márcio Amoroso, até pela amizade. Assim como o Edinho tem amizade com o Zenon, eu tenho amizade com o Amoroso. Então o meu ídolo no Guarani é o Amoroso. Tá? Mas assim, o melhor jogador revelado pelo Guarani, Careca. O melhor jogador que eu vi jogar com a camisa do Guarani, Jorge Mendonça. E o meu ídolo no Guarani é Márcio Amoroso dos Santos, Canelinha. Tá bom? Um abraço. E o Eric fez a doação aos 45 do segundo tempo. Valeu a Mauri Bush. Mais um tchauzinho pra você. O Clauton Corsetti. O Avaí vendeu o volante Ranieri ao Cuiabá. 4,5 milhões. Serve de parâmetro para as vendas do Guarani. É pra você ver, os valores envolvidos na negociação do Ranieri, né, do Avaí, são menores do que os valores que nós estamos vendo envolvidos nas negociações de jogadores do Guarani. E tem gente dizendo que o Guarani está vendendo mal os seus jogadores, né, Clauton? Serve de parâmetro para a gente ver que as nossas negociações não estão tão ruins como algumas pessoas estão dizendo, né? E vamos embora. Vamos seguir aqui. Agora vamos para o comentário do Cleitão. O Cleitão está chegando agora também. Deixa eu buscar o videozinho lá do Cleitão, do Fala Cleitão.
para a gente soltar o comentário dele aqui ao vivo na Rádio Web Planeta Guarani também. Depois a gente vem com mais mensagens e para os minutos finais da nossa resenha no nosso Bugre Online dessa sexta-feira. Tá chegando o Cleiton Vendemiato aí com a sua resenha. E o Cleitão tá triste, rapaz. O Cleitão tá aborrecido, tá murcho. O Cleitão tá aborrecido, tá tristonho. É tudo que eu posso falar. Vamos lá, vamos pro comentário dele. Tá chegando aí o Cleiton Vendemiato. Vendemiato. Guarani! Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo ouvinte, boa tarde para nossa amiga ouvintes ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Semana finalizando, né, Ortiz? E a gente abre a porta aqui para falar do Bugre nesse fechamento de semana aqui. E de um Bugre que absolutamente se nega a dialogar com o seu torcedor, se nega a conversar com o seu torcedor. E pior do que isso, né, Ortiz? Um clube que se nega a trabalhar para tranquilizar o seu torcedor. Trabalhar no sentido de se comunicar também, como a gente abriu essa coluna, mas principalmente trabalhar pela razão de ser do Guarani. O Guarani é futebol clube, né, Ortiz? E o que a gente tem visto é um futebol extremamente parado. Ah, mas Cleiton vai chegar aí de 4 a 5 reforços, ele falou que até o final da semana ele anuncia, mas a gente também já vê os nomes rondando e realmente não dá para entender o que faz o Guarani se tornar um clube sem ambições. Porque não é possível, Ortiz, que as contratações que estão sendo ventiladas desses jogadores que estão para chegar no Guarani possam fazer, por parte desses que estão contratando, imaginar que o Guarani vai entrar no Campeonato Brasileiro da Série B brigando forte por um acesso. Não é possível que o Guarani e as pessoas que estão lá dentro do queijo entendam que esse processo de formação pode fazer com que o Guarani brigue por alguma coisa. Podemos ser completamente surpreendidos, mas qualquer possibilidade de brigar por alguma coisa maior, de maiores pretensões dentro do campeonato, inevitavelmente vão ser uma gigantesca surpresa. A tendência é que nada disso aconteça. E é uma pena, Ortiz, é uma pena. O que a gente está vendo no melhor estilo Chico Buarque de Holanda é um Guarani que está à toa na vida, né? E alguém chama para ver a banda passar. Né? E a banda passando, e o Guarani se entretendo, e o Guarani achando que nada é com ele, e o Guarani esperando o tempo correr sem tomar uma solução definitiva para que possa fazer com que esse torcedor creia numa possibilidade de acesso, numa possibilidade de fazer um bom campeonato. É muito triste, Ortiz, é muito, muito, muito triste ver a forma como o Conselho de Administração e o senhor Rodrigo Pastana entendem o Guarani, como eles pensam o Guarani. A falta de ambição desses senhores que hoje estão à frente do comando do Guarani é uma das coisas mais lamentáveis que a gente vem presenciando. Não é possível, Ortiz, que boa parte das pessoas que estão à frente do Guarani, e alguns deles estiveram inclusive no Conselho de Administração anterior, né, não se empolguem com uma campanha como a que a gente fez na estadia do Daniel Paulista aqui com a gente. Um time que brigou e que a torcida comprou a ideia e que lutou até o último momento. Não dá para entender como é que os dirigentes não queiram novamente sentir esse gostinho. Repito, não é possível que eles entendam que com esse grupo que está sendo formado, o Guarani possa reviver melhores dias no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, é realmente triste, Ortiz, triste. A gente está chegando ao dia 2 de abril, né, aniversário do Guarani, uma data importante e emblemática para todos os bugrinos, mas infelizmente uma festa que tem tudo para ser melancólica diante da inoperância desses que estão à frente do Guarani, diante de um grupo
que não tem ambição de ver um Guarani novamente forte, um Guarani novamente gigante, dentro de campo, fazendo a festa do torcedor bugrino. Repito, o nome do Guarani é Guarani Futebol Clube. Em primeiro lugar, para qualquer dirigente, está o futebol. É isso que movimenta a paixão do torcedor, é isso que movimenta a razão de ser do bugrino, é isso que faz com que o bugrino encha as arquibancadas do Brinco de Ouro. Desse jeito, Ortiz, vai ficar muito difícil mesmo. Eu vou pedir perdão para você e para os nossos amigos ouvintes por esse tom melancólico, esse tom para baixo, mas é muito difícil, Ortiz, da gente imprimir qualquer outro tom nos nossos comentários que não seja o de tristeza de ver um grupo que está ali para poder colocar o Guarani um patamar acima, se contentar com essas coisas que vem acontecendo e não bater na mesa, e não gritar, e não se mexer, e não se coçar. Neilton, eu queria que... triste isso, Ortiz. É isso. À noite a gente vai ter um bálsamo, né, Ortiz? Vamos ter aí a presença do Bozó, vamos ter a presença do Gersinho, do Rubão Corrente, grande Rubão que fez parte aqui da nossa equipe, né? E espero que pelo menos no programa de hoje nós tenhamos um pouquinho de descontração em meio a tanta coisa ruim que a gente tem visto do Guarani ultimamente. Grande abraço para você, grande abraço para o nosso amigo e para nossa amiga ouvintes ligados aqui no Planeta Guarani e até mais, meu amigo. Valeu! Valeu, Cleiton. Cleiton, é difícil comentar em cima do seu comentário, né? Vocês estão percebendo porque que eu disse que eu espero que a equipe Planeta Guarani também sobreviva, né, a essa montagem de elenco? É por conta disso. Eu só posso dizer o seguinte, eu me recuso a acreditar que esses caras não estejam trabalhando. Eu me recuso. O que eu critico, na verdade, Cleiton, é a falta de comunicação. É plantar esse ambiente na torcida do Guarani exatamente às vésperas da estreia do campeonato mais importante da temporada, né? O campeonato onde nós temos ambições, onde nós temos algo a conseguir, a construir, a conquistar, né? Mas eu me recuso a acreditar que essas pessoas não estejam trabalhando, tentando a qualquer momento trazer um nome aí que a gente possa comemorar, né, finalmente, porque até agora a gente só ouviu nomes, né? Só ouviu nomes e nomes que não nos agradaram, Cleiton, tá? Então, a nossa crítica, a minha crítica, né, posso falar por mim, não por você, nem pelo Fernando, nem pelo Edinho, vai no conceito de largar uma torcida abandonada, largar uma torcida refém de decisões que eles estão tomando lá nos gabinetes e que nós não sabemos, né? Faltando 2 semanas para a estreia no campeonato mais importante da temporada, Cleitão, tá? Vocês ouviram aí, vazou um pouquinho, né? Eu estava recebendo o arquivo aqui, chegou agora para a gente uma entrevista do Neilton, então, para a gente fazer um pouquinho de hora extra aqui no nosso Bugre Online, vamos ouvir a entrevista do Neilton para a assessoria de imprensa e comunicação do Guarani. São 2 minutos e 40, vamos ouvir e aí a gente volta com mais mensagem, temos bastante mensagem ainda para pagar, o programa de hoje vai durar um pouquinho mais. Solta a voz, Neilton. Neilton, eu queria que você falasse para a gente um pouco dessa preparação que está sendo do Guarani para a Série B, né? Acabou lá faz 2 semanas contra o Mirassol, chegou o treinador novo e como que está sendo aí agora com o Bruno no comando? Cara, a preparação acho que é importantíssima para que a gente possa iniciar a Série B bem, a gente vem nos preparando bem. O Bruno chegou colocando as ideias dele, teve uma semana agora de trabalho e deu para ver que são ideias boas, que são ideias que vai fazer a gente ganhar os jogos. Então a gente vem nos preparando, vem nos entregando para que a gente possa iniciar o Brasileirão aí da melhor maneira possível. E falando agora de você, Neilton, você já está adaptado ao Guarani? Deu para já pegar um pouco do jeito aqui de Campinas, do time? Sim, bastante adaptado, tô feliz, motivado, com a cabeça boa e feliz pela oportunidade de estar representando essa camisa. Na cidade também tá me adaptando bem, então acho que isso é importantíssimo e o Neilton está bem animado aí para iniciar o campeonato ajudando bastante a equipe. E falando do campeonato, Neilton, você já tem experiência na Série B. O que você pode passar e usar da sua experiência para esse campeonato? Cara, eu tive uma experiência muito tempo atrás, mas às vezes que eu disputei, às vezes que eu fui campeão até, inclusive. Então acho que é um campeonato bastante disputado, bastante entrega e o Guarani
tá se preparando para isso, para que façam uma excelente Série B aí, para ajudar o Guarani a subir aí para essa primeira divisão. Aliás, você falou de subir para a primeira divisão, e esse ano a Série B é a chamada Série B raiz, né? Prestou atenção? Sim. Não tem grandão nenhum aqui embaixo para atrapalhar. Sim. Desse jeito é para brigar para subir mesmo, né? É brigar para subir, é o que a gente comenta, né? Eu acho que os clubes que enfrentaram o Guarani vão respeitar, porque vai ver um Guarani bem ajustado dentro de campo, um Guarani que se entrega, um Guarani que vai em busca da vitória. E a gente tá preparado para isso, porque é uma Série B, igual você falou, e então a gente tá com essa mentalidade, tá com a cabeça boa para que os clubes que fossem enfrentar o Guarani pensam diferente, pensam que vai ser um Guarani que vai sempre brigar pela vitória. Aí a palavra do Neilton falando do momento do Guarani, da preparação com o Bruno Pivetti, né? Vocês observaram aí no comentário, na resposta dele falando sobre o trabalho do Bruno Pivetti, que é uma metodologia de trabalho nova, né? Diferente. É por isso que a gente defendia aqui que o nome do treinador tinha que ser apresentado antes, né? E para o Neilton, a gente sempre diz aqui, a expectativa para o Neilton é muito grande. Tomara que ele consiga desenvolver o seu melhor futebol, né? Com a camisa do Guarani, porque no nosso conceito aqui da Rádio Planeta Guarani, o Neilton é um jogador importantíssimo para o Guarani Futebol Clube. Então, que ele tenha sucesso, que ele consiga melhorar o seu desempenho e finalmente conquistar a titularidade, seja jogando na meia, seja jogando no ataque, que o Neilton possa se firmar e ajudar o Guarani nesse momento. Como ele disse aí, já foi até campeão da Série B, mas agora é um outro momento, é um outro ciclo, né? Vamos trabalhar para que o Neilton tenha uma boa passagem pelo Guarani e possa nos ajudar naquilo que ele puder nos fornecer, né? Obrigado ao Departamento de Comunicação por enviar o material. A gente tocou agora porque à noite o programa vai ter um outro contexto, então para você não ficar sem conferir o que falou o Neilton, estamos repercutindo agora a entrevista dele, tá bom? Vamos voltar aqui para o WhatsApp, uma mensagem de áudio, já estamos fazendo hora extra no programa, a mensagem é longa, hein, Dario João, mas vamos ouvi-la. Boa tarde, Ortiz, e a todos os bugrinos de verdade. Ortiz, em relação a esses jogadores que vêm para o Guarani com um contrato longo, como é o caso agora desse último que veio da Portuguesa, esse João Vitor, aí nós temos alguns outros casos aí, Bruno Michel, Maxwell. Eu fico me perguntando, jogadores questionáveis que não mostraram por onde o Guarani fazer um contrato longo desses. E por outro lado, eu vejo, por exemplo, o caso do Richard Rios, né? Veio como uma aposta, mas em pouco tempo perceberam que se tratava aí de um jogador aí diferenciado, e o Guarani demorou muito para fazer uma extensão do contrato dele aí mais longo, até para o Guarani se proteger em relação aí à questão das investidas do mercado. E eu percebo que isso tem sido uma prática aí, né? A questão do Yuri Tanque também, né? Eu não sei ao certo, mas logo que o Yuri Tanque chegou sob muita desconfiança, mas aos poucos ele começou aí a trazer resultado, também já não deveria ter sido conversado para alongar o contrato, para a gente ter mais tranquilidade, de repente até fazer um negócio melhor mais para frente. Eu queria que você comentasse sobre essa situação, Ortiz, até porque também você já esteve lá dentro, não sei o que você pode falar em relação a isso, mas infelizmente eu vejo isso não só no Guarani, mas em todos os clubes aí, a grande influência dos empresários aí, e às vezes a questão daquele jogador com um contrato longo é amarrado num outro jogador, e em muitos casos, por exemplo, o clube, não só o Guarani, mas outros clubes contratam um jogador e tem que trazer o outro aí junto, porque faz parte do acordo com o empresário. Queria que você até comentasse um pouco sobre isso daí, porque infelizmente nós estamos reféns aí dos empresários e juntamente aí com a cartolagem dos clubes. Forte abraço, Ortiz. Dario, a mensagem ela ficou tão longa, são tantas questões que é difícil até eu me lembrar de todas, mas eu vou tentar respondê-lo.
Sobre as contratações longas, eu já fiz esse comentário no programa de hoje até, falando sobre os contratos longos, né? Você bem ilustrou aí com o Maxwell, com o Bruno Michel, jogadores que a gente, graças a Deus, conseguiu se livrar, né? E agora vem mais um. O que eu disse é o seguinte, será que o Guarani se apequenou ao ponto de ter que fazer uma proposta de contrato longo para um João Victor, da Portuguesa, para poder trazê-lo para o Guarani, né? Será que o Guarani ficou tão pequeno a esse ponto? Ou será que a cabeça do dirigente que está no Guarani, do superintendente, do executivo de futebol, é tão pequena que só vê essa possibilidade, né, de oferecer um contrato longo? Eu espero que o contrato do João Vitor não seja longo, com mais uma cláusula daquelas de que se o cara não render, vai embora, né? Porque tem que fazer exatamente o contrário, né? Fazer um contrato mais curto e se o cara render, estender o contrato, né? Pelo menos é assim que eu penso. Agora você traz alguns exemplos distintos, tá? Eu vou explicar por quê. O Richard Rios, o Guarani tenta uma extensão de contrato com o Richard Rios desde o final do ano passado. O grande problema da situação do Richard Rios, o Dario João, é que pintou uma proposta do Palmeiras, né? E aí a gente tem que reconhecer o momento também. A gente não tem como brigar com o Palmeiras, né? Não tem como brigar com o Palmeiras. Se o Guarani tivesse um contrato longo com o Richard Rios, ele teria ido embora do mesmo jeito, porque é uma proposta do Palmeiras. Tá? E não sei se o Guarani teria arrecadado mais valores nessa negociação se tivesse um contrato mais longo. Porque veja a situação do Jamerson. O Guarani tem um contrato com o Jamerson até o final de 2025 e ainda assim estão se falando em valores de 7 milhões, 8 milhões, mais jogadores vindos do Coritiba, né? São valores muito próximos dos valores envolvidos na negociação do Richard Rios. Tá? Mas o Guarani tentou, sim, por várias e várias vezes essa extensão contratual. Ele tinha a promessa e a garantia do empresário, do atleta, de que teria essa renovação, mas aí pintou a proposta do Palmeiras. E aí foi impossível competir. E a situação do Yuri é um pouco diferente do que você desenha. Na verdade, o Guarani buscou se garantir na situação do Yuri Tanque, o Dario. O Guarani tinha um contrato de empréstimo com o Yuri Tanque que terminaria ao final desse Campeonato Paulista. E nesse contrato de empréstimo, o Guarani tinha a opção de, até o final do contrato de empréstimo, fazer a opção de compra de 50% dos seus direitos econômicos por R$500 mil. O Guarani tanto tentou se precaver nessa situação do Yuri que o Guarani antecipou a sua opção de compra para o final do ano passado. Tá? O problema é que no momento em que o Guarani fez o depósito dos 50% na conta do clube do qual o Yuri veio, pintou a proposta para ele ir para a Coreia. Né? A intenção do Guarani era assinar o mesmo contrato de 3 temporadas que assinou com o Jamerson, comprando 50% dos direitos econômicos do Yuri. Mas aí naquele momento o clube da qual o Yuri já pertencia já aceitou a negociação de imediato e ao Guarani coube apenas participar dela. Tá? Infelizmente. Por quê? Porque quando o Guarani teria o direito aos direitos econômicos do atleta, fazendo o pagamento dos 50%, não deu tempo de registrar um novo contrato, não deu tempo de nada disso. Então são momentos e negociações diferentes. Já a figura do empresário é latente no mundo do futebol, né? A gente não pode ser inocente, eu só espero é que o Guarani não seja refém de empresário ou de empresários, né? Mas a Lei Pelé, ela mudou o ambiente do futebol, ela transformou os clubes em pobres, né? Os clubes médios e pequenos em pobres, e os empresários em ricos, né? E vão ficar cada vez mais ricos, enquanto não mudar essa legislação do mundo do futebol. Tá bom, Dário? Espero que eu consiga ter te respondido aí, mas é finalzinho de programa, rapaz, aí fica meio difícil. Mas vamos lá, são 13h44, já estamos na reta final, mas temos muita mensagem ainda para pagar, vamos lá para a hora extra. O Beto, olá Ortiz, parabéns ao Zenon, é meu ídolo. Em 78 ele marcou um gol mais inteligente que eu vi até hoje contra o Internacional em Porto Alegre. Abraço, sim, ele lança a bola para ele mesmo, né? A defesa do Inter fez linha de impedimento, ele lançou a bola para o campo de ataque e partiu em direção dela, né? Foi lá e fez o gol, um golaço, né? Um golaço para o Guarani. Gol de falta dele também contra o Vasco, um lindo gol, né? O Mazarop, que era o goleiro do Vasco, ficou parado lá. Um abraço, Beto, um abraço para o Zenon de novo. Adriano Tapeceiro, solta a voz, Adriano. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Nação Bugrina. Então, Ortiz, eu tava vendo lá a narração sua lá, né, do Regis. Faltou no segundo tempo, né? Trocar ele, né? Tira o Regis com uns 15 minutos e entra o Regis também, né?
Valeu, abraço, tamo junto. Aos 15, aos 20, a qualquer momento, né, Adriano? É o que eu tenho falado aqui, cara. O Regis é importante, mas ele não é sozinho, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Um abraço, meu irmão. O Marco, João Vitor, que fez um gol no campeonato, substitui o Nicolas Careca. É muito melhor dar chance para o Felipe Crisman no banco. Valeu, Marco. João Vitor é o jogador que veio da Portuguesa, né? Deixa eu ver quem está mandando essa mensagem para a gente aqui. Espera aí. Buscar o nomezinho dele aqui. É o Everson. Eu prometo salvar o seu contato, Everson. Boa tarde, família. Boa tarde, Ortiz. No começo do mês eu vi ou li alguma coisa sobre repatriar o Andrigo. Particularmente acho muito difícil. Sabe se existe algo de concreto nisso? Ou só conversinha mesmo? Não, nunca existiu. Quando surgiu essa conversa, Everson, talvez você não acompanhasse aqui a rádio, a gente já fez questão de desmentir essa possibilidade logo de cara. Nunca existiu essa conversa, nunca existiu essa possibilidade não, tá? Seria legal, mas o Andrigo está muito bem lá na Coreia, é um dos ídolos lá do futebol coreano e não tem a menor possibilidade de repatriação nesse momento não, tá? Eu sei que você não indica jogador, mas que meia há no mercado, que seja possível trazer nas nossas limitações, que possa ajudar o Guarani como precisamos. Hoje sempre Guarani. Cara, existiam vários, mas todos eles já se recolocaram no mercado. Todos os que eu poderia dizer que seriam jogadores titulares inquestionáveis, praticamente já se recolocaram no mercado. Então eu nem me sinto à vontade mais para falar sobre eles, porque são jogadores que eu vou falar aqui, mas já vão estar brilhando com outras camisas, tá? O que eu posso dizer é assim, dentro da nossa realidade, talvez não para uma titularidade, mas para opção, o próprio Daniel Costa da Portuguesa, é um jogador que deve ter um salário de 30 mil, no máximo 40 mil reais, acabou de assinar um contrato longo com a Portuguesa, bastava ao Guarani procurar a Portuguesa para um empréstimo, né? Um jogador interessante, um jogador que poderia nos ajudar muito, tem uma boa bola parada, muda completamente o panorama do jogo, né, e tal. Mas é um exemplo assim de um jogador livre, não livre no mercado, mas um jogador que não tem calendário para o segundo semestre, né? E que poderia ser importante, né? Para um Guarani, dentro das limitações financeiras do clube, tá bom? Mas existem outros aí, viu? Se procurar dá para achar sim. E o Guilherme Sampaio é o último registro aqui, 2 áudios dele, vamos lá, solta a voz, Guilherme. Ô Ortiz, é o que eu comentei, cara, você também, né, nós, assim, sem acusar ninguém, mas tem contratação no Guarani que é muito estranha, cara. Esse João Vitor aí com um contrato de 2 anos, qual que é a necessidade de fazer um contrato de 2 anos com um cara totalmente aposta? E tem coisa muito estranha, né? O Fabrício Daniel não serve pro Guarani, não, esse jogador não, e João Vitor serve? Cara... Lucas Silva, esse serve? Não é possível, cara. Eu até falei aí que o rapaz tem alguns extracampos aí, esse Fabrício Daniel, mas, cara, vale a aposta. Se realmente tiver essa possibilidade, né, de trazer, tem que trazer para ontem, cara. Ele é muito superior aos que chegaram aí. Eu queria entender, então, qual jogador serve pro Guarani, porque os que foram contratados não servem. É tudo aposta, é tudo, não sei qual que é o esquema dos caras para trazer isso aí, mas é tudo piada. Tudo que chegou até agora para mim é piada. Agora, Ortiz, para mim, desde que o Guarani retornou para a Série B, é o pior prognóstico de disputa é o desse ano. É esse time aí que tá aí hoje, né? O time que tá hoje aí, mais com os pessoal que tá treinando aí. Pra mim é o pior time. Até o time do Vadão se equipararia em qualidade técnica, né? Mas tinha um Vadão no banco, né? Hoje a gente infelizmente não tem. Então, cara, pra mim, desde que a gente retornou pra Série B, é o pior prognóstico pré-campeonato. Então, Guilherme, nós tivemos outros times tão ruins quantos, né? O problema é que esse, para mim, é um time de apostas, né? Um time de apostas, um time sem nenhum destaque, um time que, olhando friamente antes da bola rolar, não me encanta, né? Nós temos agora que acreditar no bom trabalho do Bruno Pivetti, que ele tire alguns coelhos da cartola, que ele consiga montar um time, né? Montar um time. E que encontrar ali pelo menos 4 jogadores, 3 jogadores nos quais ele possa confiar como alternativa de jogo e ir incrementando aos poucos, né?
A aposta do Guarani, para mim, com esses jogadores que vieram até agora, está lançada. Os dados estão lançados, resta saber o que vai dar nos dados, né? O questionamento que você faz sobre o contrato do João Vitor é o mesmo que eu fiz, né? Será possível que o Guarani hoje, para atrair um jogador de um nível de um João Victor da Portuguesa, precise oferecer a ele um contrato de 2 anos? Né? Nós acabamos de nos livrar de Bruno Michel, que tinha contrato de 2 anos, nos livramos aí de Maxwell no começo do ano, que tinha um contrato longuíssimo com o Guarani, péssimo custo-benefício. Nicolas Careca, temos a informação de que está indo embora também. E aí nós trazemos já um João Victor e vamos observar os outros contratos para saber as durações também, né? Mais contratos de 2 anos de duração, mais aposta com contrato de 2 anos de duração. Mas se traz o cara com contrato curto, como foi o Richard Rios, vocês criticam. Não, o contrato do Richard Rios não era curto, era um contrato de 1 ano e meio. Né? Deu certo, graças a Deus, mas não era curto. Né? Então, eu não entendo, de verdade eu não entendo. A gente não entende nada de futebol, porque todo jogador que a gente fala que presta para o Guarani responde para a gente que não presta. Ao ponto de desestimular a gente, até de apontar, pô, esse cara pode ser legal. Eu já não me sinto mais à vontade, porque todo jogador que eu falo é risada na minha cara, dizendo que o jogador é isso, que o jogador é aquilo, eu não quero um cara desse no meu grupo, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Entende? A gente vai se desestimulando também. A gente não tem obrigação aqui de pesquisar mercado. Quem tem obrigação de pesquisar mercado é o Pastana. Quem tem obrigação de pesquisar mercado é o Conselho de Administração do Guarani, né? Nós podemos falar do que nós observamos do jogador dentro de campo, só isso, né? Agora, que fica estranho, fica. Trazer jogador desse nível com um contrato tão longo e só esse modus operandi, aí é muito difícil, né? Bom, vocês viram aí, né? A garganta do Ortiz acabou, não é a rádio que caiu não, foi a garganta do Ortiz que acabou. A tosse abasteceu aqui. 10 programas na semana não é fácil não, pessoal, mas nós estamos aqui, estamos firme e forte, ainda temos o 10º para fazer hoje à noite, que vai ser longo, hein? Vai ser bem longo, lógico, parar de fumar vai ajudar pra caramba, né? Mas aí termina o programa com essa voz de taquara rachada aí por causa da tosse, né? Tá bom, já deu para ver que eu não consigo mais fazer o programa também, né? Vambora, é um programa de 1 hora que já virou 1 hora e 22 minutos, então tá de bom tamanho. Vou agradecendo a todos vocês que mandaram mensagens aqui, seja no YouTube, seja no WhatsApp. Meu muito obrigado a todos. A Rádio Web Planeta Guarani com números fantásticos. Hoje a gente encerra o mês. Daqui a pouquinho a gente vai saber o número final da rádio também no mês de março e a gente compartilha com todos vocês. Eu só tenho a agradecer e a equipe toda só tem a agradecer vocês, viu? E espero que a equipe Planeta Guarani sobreviva a essa montagem de elenco atual do Guarani, porque a coisa tá feia. Grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima e será daqui a pouquinho às 8 da noite com os nossos convidados, o Gercinho, o Bozó e o Rubão, na resenha com a gente fazendo Boa Noite Bugrão. Valeu, gente! Com fibra e destemor, a cada